Infelizmente é uma cadeira. Infelizmente é uma cadeira. Eu ia pegar uma aí, vai fazer calma. Obrigado, meu jovem. Já criou o site. Boa noite a todos, a graça e a paz seja Jesus Cristo, seja reinando a mente e o coração de cada um do meio. Amém. Então, nós começamos aqui, há quase um mês atrás, a falar sobre a questão do Espírito Santo, sobre o que foi isso? E dentro da pessoa. É o mesmo Espírito, não é isso? Porém, duas formas de ele operar nos servos de Deus. Isso é exclusivo dos servos de Deus, é claro, né? Então, o Espírito Santo, sobre e dentro. Isso é continuação, né, professor? É continuação, aqui é só lembrando o tema, certo? Na verdade é a ação do Espírito Santo sobre a pessoa e dentro da pessoa, não é? Então, nós começamos falando lá do Antigo Testamento, tem uma partícula chamada ao, não é? E é o nosso sobre em português. Então, no Antigo Testamento, nós vimos vários textos, ok? Uma lista de textos bíblicos em que aparece ao. É só para mostrar que o sentido dela é sobre. Então, por exemplo, a arca de Noé repousou sobre o monte Ararat, esse sobre. O Espírito de Deus pairava sobre a face da água. É essa palavra aqui, ok? No hebraico, você pronuncia ao, a L, ok? Ou L assim, ó, né? Ao. E significa sobre. Então nós começamos, nós partimos daí, não foi? E aí, vários textos em que aparece sobre com outros sentidos sem ser o Espírito Santo. Não é? Então nós vimos até, por exemplo, Jacó colocava as varinhas lá, quando os carneiros cobriam as ovelhas, ok? Então aparecia eles sobre as ovelhas e tal, para nascer daquela forma. Depois nós vimos, com relação ao Espírito Santo, que o Espírito Santo era colocado sobre os servos de Deus no Antigo Testamento. Não há referência de uma pessoa ser cheia do Espírito, ter o Espírito dentro de si. Isso vai ser uma novidade do Novo Testamento, certo? No Antigo não tinha isso. Então, nós vimos em Números 11, foi onde nós começamos, que tem, você lembra que tem lá no episódio? 70 Os 70 anciãos, não é isso? Anciãos. Essa palavra anciãos é uma das traduções, certo? Na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento em grego, a palavra mais usada é presbíteros, certo? Que é o nosso presbítero hoje, que significa ancião, pessoa experiente, conselheiro, superintendente, um líder, pessoa capaz. Como Paulo fala lá com Tito, com Timóteo, escolha homens capazes, que não sejam valentes, sejam capazes de ensinar, de instruir, aconselhar e tal. Então, ancião ou presbítero tem esse sentido na Bíblia. Muitas vezes nem é a questão da idade. Pode ter essa palavra aplicada, por exemplo, a Tito e Timóteo. Por que Paulo várias vezes fala com Timóteo? Ninguém despreze a tua mocidade. Porque ele era novo demais. Ele
fala, esse cara não fala, esse menino mandando em nós aqui, na igreja, entendeu? Aí ele fala, olha, seja isso, seja, né, repreende, faz isso, faz aquilo, tal. Assim, haja como alguém experimente, não é? Escolha presbítero assim, não é? E coloca sobre igrejas. Você lembra quando Paulo começa lá a carta a Tito? Eu te deixei em Creta para colocar em ordem as coisas nas igrejas e tal. Ele vai falando, ele era um líder, ele era como se fosse um bispo, um ancião, um presbítero, mas era novo, certo? Era um rapaz novo, o jovem Timóteo, Paulo chama de filho na fé. Os 70 anciãos, não é isso? Essa tradução aí é de que no Velho Testamento é do hebraico para o grego? Oi? Septuaginta, né? É a tradução do anciões. Ancião? A tradução é para presbítero qual que é? É do grego? Tradução Lá no Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico, ok? hebraico, né? Agora, na tradução do Antigo Testamento para o grego, que chama Septuaginta, aparece a palavra presbíteros. É isso aqui, certo? É o pi lá do grego, não é isso? E o rho, pres, o sigma, o beta, né? Presbi, o iot, presbíteros, TTT, o beta, né? Presbítero. É tal. Hã? É tal? Como é que é o tal? Estou desatualizado. Estou desatualizado. Hã? O mesmo o tenos pode Tipo ser Tzinho assim, né? Presbíteros. É ômicron ou ômega? É o ozinho assim, né? Então, é o nosso presbítero. Agora, aí nós vimos que lá Deus fala assim, tirarei do Espírito que está sobre ti e colocarei sobre o 70. Não é? É algo assim que para nós é até difícil entender. Deus é a fonte, não é? De tudo. Por que tirar do que está em Moisés para colocar sobre os 70? Parece que desinterar, né? Moisés ia ficar com menos. Mas são coisas do Espírito, nós não temos explicação para isso, ok? E uma coisa, Marcos, que a gente nunca deve ter vergonha. A pessoa fala, por que a Bíblia disse isso? Fala, não sei. Entendeu? Tem muita coisa na Bíblia que ninguém nunca vai explicar. Quando nós estivermos nesse mundo aqui, mas por que isso? Por que isso? Às vezes o pessoal lá de fora que quer argumentar contra, ou às vezes até um crente curioso de saber muita coisa, não é? Então, há um princípio em teologia que é muito importante. O que a Bíblia fala, eu falo. O que a Bíblia não fala, eu calo. Entendeu? Então, nós não temos que dar explicação de tudo, né? Os porquês as pessoas querem saber, não. Então, a teologia, ela estuda o quê? Ela estuda aquilo que de Deus se dá a conhecer através da Bíblia. Só isso. Ela não pode sair fora da Bíblia para nada. Certo? Então tem texto na Bíblia que vai até um ponto, dali para frente, você não sabe mais. E não precisa ter vergonha, falar, não sei não. Não é? Aí, até hoje eu não achei isso na Bíblia. Resposta, não é? Para dúvida e tal. Então, nós temos que ser bem assim, transparentes, bem sinceros, né, nas questões bíblicas, porque a gente não pode inventar alguma coisa, e aí vai estar acrescentando. Se Deus já te revelou, você explica para a pessoa. Se Deus não te revelou, né, ou você não aprendeu com alguém a quem Deus revelou, então você fala, não, para mim é obscuro esse assunto aí, não é? Não cheguei até esse ponto aí, certo? Então, os 70 anciãos ali eram unção para quê? Quem lembra? Governar. Então nós vimos que lá no Antigo Testamento o Espírito Santo era colocado sobre as pessoas para o quê? Equipar as pessoas com poder, certo?
par com o poder de Deus, certo? Para 3 coisas. Quais foram? Governo. Segunda, defesa para as guerras. A gente vê isso tão claro na Bíblia, não é? Essa distinção. Quando Deus chama Gideão, não é? Gideão é ungido de Deus para libertar Israel, os juízes. E aí Deus trata com ele assim, quase como um compadre, assim, dando chance a ele, chance, e Gideão incrédulo. Isso mostra que Deus usa a pessoa do jeito que Deus quer, mesmo que ela seja uma pessoa fraca. Deus faz questão de usar os fracos exatamente para confundir os fortes, os simples para confundir os sábios. Não é isso que a Bíblia fala? A loucura, não é? Deus aprove salvar pela loucura da pregação. Ele fala assim, não é? Vem vocês mesmo. Deus não chamou muitos nobres. Não é isso? Ele está falando aqueles que Deus chama. Então Deus chamou o Gideão, era o mais forte e tal, mas Deus chamou ele de homem forte, não é? E quando Deus manda Gideão ir para aquela batalha, nós vemos que Gideão teme. Gideão teme, não é? Deus fala com ele assim, olha, esse povo está muito e manda pregar entre o povo. Quem tiver com medo, volta para casa. Quem tiver uma casa nova que não inaugurou ainda, volta para inaugurar. Quem tem uma junta de boi nova que comprou, não experimentou, manda lá, não é? Aí dos 32 mil, parece que era, né? Que voltaram. Quantos? 22 mil ficaram 10 mil. Aí diminuiu demais meu exército, e agora? E aí Deus fala com Gideão assim, está muito aí. Porque vai acontecer que vocês vão ganhar e vão achar que foi vocês que ganharam. Eu quero que fique claro que quem ganhou fui eu. Manda descer a água, beber. Se beber assim e tal, e assim, separa para um lado e para o outro. Aí Gideão separou. Quantos? 300 para um lado, 9.700 do outro. Gideão deve ter falado. Graças a Deus não tirou tanto, né? Tirou só 300 agora. Sobrou, viu? Se eu tomou mais uns 300 que bom. 9.700 vai voltar para casa. Gideão aí conformou com Deus, ainda foi comigo. Falou, Senhor, se o Senhor vai mesmo fazer isso, a prova do vento eu vou colocar lá, que vai amanhecer molhado, sei que volta, depois não sei que molhado e volta, e Deus fez a prova com ele. Aí ele conformou, né? Conformou não. Não foi de noite, ele estava com medo. Deus falou assim, ainda está com medo? Vai lá e vê o que eles estão falando. Aí ele foi lá, no acampamento do inimigo, desceu o monte, chegou lá no vale, o cara contando o sonho do outro, a sentinela. Você sumiu, um pão, né? Desceu lá de cima rolando, esbagaçou a tenda do nosso comandante com um arraso geral. Aí o outro falou assim com ele, isso não é outra coisa, senão a mão de Gideão. Deus está com ele e vai acabar com ele. Entendeu? Estão sabendo? Não é? Então, veja bem, por que aquele soldado lá do inimigo falou isso? A Bíblia deixa claro, lembra de Daniel? José, não há um Deus no céu, dá a interpretação dos sonhos. Foi Deus. O Espírito Santo usou aquele monte lá. Entendeu? Era Deus que estava falando aqui. Deus usou até a gente. Quando a gente está no seminário, aí aquele negócio de tarô, o pessoal gozando, né? Não, Deus um dia vai te usar, ele usou até a jumenta, não sei o quê e tal. Aquelas brincadeiras, né? E tal. Mas é assim mesmo. Deus faz coisas que a gente tem que entender por quê. Que Deus quis fazer dessa forma tão estranha. Tem tanta coisa na Bíblia que é estranha, não é? Que a gente fica assim, tinha tantas outras formas de Deus fazer, mas Deus quis dessa forma, e é assim que Deus é. E muitas vezes, meus irmãos, as pessoas entram em confusão, discutindo coisas,
Porque um grupo não aceita coisa de outro grupo, uma pessoa não aceita coisa da outra, isso não é de Deus, não. Entendeu? Eu já fiz teste muitas vezes com igrejas, antes de começar uma pregação, falar para assim, olha, uma pessoa proclamava, né, esses homens são servos de Deus, estão proclamando as boas novas do autismo e tal, tal. Quem falou isso e tal? É de Deus? Ah, é de Deus. Não, é endemoniada, falando para ela, repreendeu o demônio fora dela. Está vendo? Ela está falando coisa bonita pra caramba. Não é? Tudo que ela estava falando era certo e bonito. Mas Deus não aceitou, porque não era. O Espírito de Deus estava falando nela, era outro. Entendeu? Ela tinha um espírito maligno. Então, Deus faz coisas que parecem estranhas, esquisitas, muitas vezes. E muitas vezes o inimigo faz coisas que parecem lógica, bonita, e o povo vai na onda. Então tem que ter muito cuidado para não confundir, não é? Os espíritos. A Bíblia fala que tem que ter discernimento. Defesa e outra para quê? Profetizar. Profetizar, não é isso? Para a palavra. Defesa e profecia. E aí a gente foi vendo alguns casos, não é isso? Esses 70 profetizaram, mas depois nunca mais. Só na hora. Então mostra o quê? Que aquilo foi uma forma de Deus mostrar a todo mundo o que estava acontecendo com eles. Era algo de Deus, era algo extraordinário, fora do normal, era sobrenatural, era um fenômeno espiritual. E aí o povo iria aceitar, eles tinham a unção de Deus. Saul, a mesma coisa, profetizou, mas só quando o Espírito veio sobre ele, depois não profetizou mais. Foi ungido para cumprir. Isso, há um texto em que Saul recebe também o poder do Espírito para defesa. Logo ali no começo da história de Saul, não é? Nós vimos aí. Aí nós fomos andando, não é? Até chegar na transição entre o Novo e o Antigo Testamento, não é isso? AT e NT. A antiga aliança e a nova aliança. Certo? Aí eu expliquei a questão do período intertestamentário, não é isso? E que no começo do Novo Testamento ainda era o Antigo Testamento, na realidade. Porque a nova aliança foi quando Jesus estabeleceu. Eu estabeleço agora a nova aliança com vocês. Certo? Testamento não é aliança, antiga aliança, nova aliança, né? O tratado, o contrato de Deus com os homens, não é? Se possível, gente, alguém puder arrumar água para mim, eu vou colocar a boca aqui assim, amarga, seca. E eu tenho essa dificuldade quando eu vou falar, se tiver assim, eu tenho que sempre estar com a agulha assim, tomando as agulhas, senão eu acabo engasgando e começo a tossir aqui. Então, nós vimos no Novo Testamento João Batista, não foi isso? Quando anunciou ali no capítulo 1 de Lucas o nascimento de João Batista, disse que ele seria cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Aí eu expliquei que lá no Novo Testamento, esse cheio do Espírito é o mesmo termo sobre, certo? Que é traduzido, isso aqui, do hebraico para o grego do antigo. Então, João Batista, ele era revestido, ele era coberto, ele era ungido pelo Espírito Santo, da mesma maneira que os profetas eram ungidos. Vocês lembram quando Elias ia partir desse mundo? Falou, pede alguma coisa, e Eliseu falou, eu quero porção dobrada desse Espírito que está sobre ti. Aí Elias falou, o quê? Você pediu uma coisa muito difícil. Mas se na hora que eu for levar, você vê, não é? Você vai receber. Aí Elias falava assim, eu vou para tal lugar, Deus mandou ir para Betel. Eliseu falou, fica aqui. Eliseu falou, não, vou com você. Não, agora Deus me mandou ir para tal lugar, fica aqui. Não, fica não, vou. E foi até
que aconteceu a subida de Elias na carruagem de fogo, não é isso? É ou não é? É. Não é não. Não foi na Abre carruagem, o não. texto lá. Foi de quê? Não foi na carruagem? Foi não. Com um avião, então, uma nave espacial. Todo mundo fala que foi, né? É. Foi no Redemoinho. É mesmo. Eliseu Elias, no livro lá de Reis. Tá onde, pastor? Transição de Eliseu para Elias. Vocês estão vendo como é que a Bíblia é interessante de pegar certos detalhes? Esse detalhe assim não tem nada a ver, não. Mas tem detalhe que cria uma doutrina, entendeu? Não é? Quando trata de doutrinas assim. Primeiro livro de Reis para o segundo, final do primeiro livro de Reis. Primeira Reis. Elias elevado ao céu. Segundo Reis 2. Segundo Reis 2:11. Obrigado pela água. Quem trouxe aí? A secretária. Valeu. A secretária que trouxe, pastor. Pastor, foi. A secretária que trouxe. A secretária? Foi a secretária? Foi vocês trouxeram? Secretária não mudou o negócio. Tá, obrigado. Ele está corrigindo lá, presbíteros, aqui está. É com Epsilon aqui, viu? Não é. Não, é com Epsilon. Aqui está com ele. Não é o primeiro Aqui também é, né? Ok. E lá no livro tem dois S. Dois Os também, né? Não vamos aprender a falar grego, pastor? Hã? Não vamos aprender grego aqui? Não sei. Estou doido para começar a negócio de grego logo. Sei. Para ver se pelo menos acerta no grego. Porque português eu não manjo nada, manjo pouco. Inglês pior. A grego às vezes acerta, né? Pois é. Vamos ler aí? Quem quer ler para nós? 2:11, pega aí. 2:11. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separaram um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Não foi no carro. O carro passou no meio e separou um lado do outro. Agora, disse, mas pode ser que o carro pegou ele, o carro também subiu no redemoinho. Aí volta atrás aqui, onde começa o capítulo. Capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois que havendo o Senhor de levar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu do Eliseu de Gigal. Aí, Deus está para levar no redemoinho. Entendeu? Tem muita coisinha na Bíblia, meus irmãos, e a gente vê assim, vira tradição no erro. Sabe? Nós compramos esses dias atrás um material para ensinar crianças na escola dominical, material ilustrativo, bem bonito mesmo, tal, muito colorido. Aí tem várias histórias assim, aí tem Eliseu dentro da carruagem. Está errado. Na história de Paulo, o cavalo empurrando, Paulo caiu no cavalo. A Bíblia não fala que Paulo caiu no cavalo. Mas tem pregador que fala, gente, Paulo caiu no cavalo, tá, não sei o quê. Não tem cavalo na história, não. Mas um pouco imagina. Paulo caiu ao chão. Eles imaginam, está viajando e ele está de cavalo. Não é? Mas não tem, o judeu não viajava de cavalo. Normalmente ele viajava a pé, puxando o jumentinho com as cargas em cima, fosse depois. O camelo era dos árabes. Era mais né? para frente. Mas em Israel quase não usava camelo, mas era um veículo de viagem também de carga, certo? Mas os animais naquela época eram usados mais para carga. O cavalo era usado mais só para guerra, as batalhas. Ele era igual hoje, um avião caro, ninguém vai comprar ele para comércio, para viajar, entendeu? Ele é só para guerra mesmo, não é? Então, eles usavam
montava no jumento, ele ia puxando uma corda assim para carregar a carne, não é? As viagens geralmente eram a pé. Então João Batista era cheio do Espírito, já do ventre materno. Que Espírito era esse? O mesmo de Elias. Vocês lembram? Não sei se vocês já viram, o Espírita fala assim, ao provar a reencarnação, que tem reencarnação, eles falam, mas na Bíblia está que Elias veio, João Batista veio no Espírito de Elias. Entendeu? Aí depois, para acabar de complicar, desculpa a forma que eu estou falando, complicar para os filhos. Complica uma coisa, entendeu? Depois Jesus ainda fala, a hora que Elias ia vir, ele já veio, vocês não reconheceram, João Batista, ele vai saber, não é Elias. Aí os que falam que era reencarnação, mas não é, porque o Espírito de Elias é o Espírito Santo de Deus que estava sobre ele, o mesmo sobre Eliseu, o mesmo que estava sobre os 70, entendeu? O Espírito Santo de Deus, ele é abundante, ele pode ser sem medidas, mas tem gente que pensa assim, ou você tem o Espírito ou não tem. Já que o Espírito é uma pessoa, então ele é uma pessoa da verdade. Entendeu? Você tem ou não tem, mas você pode ter pouco ou ter muito. Não é? A Bíblia fala, tem cheio do Espírito. Em Lucas 11:9, nós queremos fazer qual o filho que o pai que seu filho pediu um peixe, dá uma cobra, um pão na pedra, um ovo, um escorpião. Se vós que sois maus, sabeis da coisa, muito mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então você vai pedir o Espírito Santo e Deus vai dar. Mas quem é que pede o Espírito Santo? Quem já tem. Porque quem não tem nada das coisas do Espírito, mas o cara que não tem Espírito Santo vai pedir Espírito Santo a Deus. Ou seja, pedir mais. Ou você tem o Espírito Santo, você vai pedir o novo, o Espírito vai pedir unção, mais unção. Ele não pediu porção dobrada? Eliseu? E Deus deu. Vocês veem assim, os milagres de Eliseu? Que coisa extraordinária. Prova da porção dobrada. Não é? A abundância do Espírito. Até depois de morto. Iam enterrar um sujeito lá, não é? Aí veio a perseguição dos inimigos, os caras largaram de fundo, jogou de na cova, qual isso no rosto dos ossos de Eliseu? O cara, ressuscitou, estão correndo. Aí o povo já correndo, era dele agora. Entendeu? Então, o Espírito Santo, gente, são coisas, aí que eu falo, são coisas estranhas. O cara já tinha morrido, já tinha decomposto, diz que só estavam os ossos, já secos. E o Espírito de Deus ainda fala. Ou será que foi Eliseu que ressuscitou o cara? O homem não ressuscita ninguém. Toda ressurreição na Bíblia é sob a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito vivificador. É ele que dá vida a todos, a Bíblia fala. Não é? Envias o teu Espírito, renovas a vida sobre a face da terra, lá no Salmo. Não é? Alguém levantou a mão? Uma coisa interessante, pastor, com relação à alçada de Elias, algumas religiões de feitiçaria que utiliza o osso humano em algumas feitiçarias, as entidades mostram para ele, para a bruxa, qual sepultura ele pode profanar, porque se for de algum crente ele não pode mexer. Não serve. Entendeu? Eu vi uma palestra que foi um dos maiores feiticeiros do Brasil, lá em Campinas. Essa palestra um seminário, depois que ele converteu, que chamava Francisco de Assis. O sujeito era terrível. E ele contava as experiências. Ele era responsável por muitas mortes, inclusive de crianças. Ele falava mesmo. Entendeu? O cara era poderoso. O último golpe que ele deu foi no Banco do Brasil. Deu um golpe milionário no Banco do Brasil. O dia que o gerente descobriu, chamou ele e falou, vou mandar te prender, tal. Eu falei, você não pode fazer nada contra mim. Você tem que esconder isso. Porque eles têm caído tão besta, um golpe tão bobo, que a primeira coisa, você abrir a boca, eles vão pôr você para fora, você não serve para ser gerente, serve para ser funcionário do banco. Entendeu? Então, ele fazia
o segundo da lista, encomendou a morte desse ministro que estava, falou até quem era e tal, na época da rei. Aí ele disse que deu para o cara um atestado de óbito. Assim, vai morrer disso. Lá no atestado com o médico velho, vai ter que morrer no seu cerebral, tal. Então é assim, o pessoal pagava a metade, aí depois do acontecido, pagava o resto. Ele falava, se não acontecer, se o atestado médico morrer é assim, você não paga o resto, eu te devolvo o dinheiro. Aí quando o cara morreu, veio atestado. O sítio do Rio de Janeiro, cara. Exatamente. Entendeu? Aí ele falava que eles iam no cemitério, desenterravam tudo, cortavam a cabeça, levavam para fazer o trabalho, não sei o que e tal. E aí, no final, perguntaram para ele o seguinte, você já fez algum trabalho contra um crente e deu certo? Ele falou, não. Todo feiticeiro de verdade nunca aceita encomenda nenhuma contra um crente. Ele sabe que não dá certo. E o cara fica famoso exatamente porque tudo que ele faz dá certo. Se ele fizer o que não dá certo, acabou a fama, não põe para apoio mais. Então eles nem pegam porque eles sabem o que não funciona. Entendeu? E é o que nós vimos aqui na semana, no mês passado, de Balaão. O que Balaão fala? Não é? Contra o povo de Deus, não vale encantamento, não vale feitiçaria. Não vale mesmo, não, gente? Não é? Hã? O maligno não toca. O maligno não toca, né? Então, meus amados, realmente um povo de Deus pode ter essa tranquilidade. O inimigo não acha brecha, não. Eu sempre falo assim, quando eu estou pregando na igreja, ensinando, olha, contra uma pessoa de Deus, um crente, Satanás não pode fazer nada contra ele. Se juntar todos os demônios, os anjos decaídos juntos, não podem. O homem não pode. Só existe um ser no universo todo que pode derrotar o servo de Deus. Sabe quem é? Você mesmo. Se você for infiel, você cai. Então, a Deus pode ficar tranquilo. Não é? Um dia eu vi uma discussão na escola dominical, eu era rapaz novo ainda. E aí o pessoal falando sobre os perigos de hoje e tal, criação de filho, e tem até medo de ter filhos hoje, com ele não sabe o que ele vai ser amanhã e tal, não é? E aí, e a palavra de Deus fica onde? Deus fala, se for fiel, abençoa até 1000 gerações. Eu tenho um casal na minha igreja novo, que foi daqui, lá para Januário, mora lá, ele professor de universidade, era dentista, funcionária pública, e não tem filho até hoje. Diz que ele tem medo de ter filho. O filho do hoje. Eu falo, não pode não, gente, coisa errada. Se é servo de Deus, é serva de Deus, os dois. Filho é bênção de Deus, não é? Jesus falou que as criancinhas, a elas pertencem o reino de Deus, os seus anjos assistem diante do Pai, diante de gente boa lá no céu. Deus cuida das crianças em geral, como vai cuidar da criança do crente? Só se o crente for infiel. Criar o filho dele para o mundo, em vez de criar para Deus. Nós devemos criar os nossos filhos para o Senhor. Não é? Nossos filhos são do Senhor. E Deus nos permite criar para Ele. Não é isso? Mas são para ser servos do Senhor. Então, meus amados, voltando aqui ao raciocínio, João Batista era cheio do Espírito desde o ventre materno, o mesmo Espírito de Elias. Isso traz até, como eu disse, alguma confusão, porque pessoas querem dizer, não é? Que há reencarnação, que a Bíblia prova isso, mas é o Espírito Santo, certo? E aí, nós vimos no encontro de Maria com Isabel, não é isso? Então vamos pôr Jesus aqui. No encontro de Maria com Isabel, houve aquela reação. A criança estremeceu. Qual criança? Isabel. João Batista.
João Batista. Não é? Lembrando que Isabel estava no 6º mês, então João Batista estava mais um meio caminho andado, tempo de nascer, faltavam mais 3 meses só. Não é isso? Quando o anjo anunciou a Maria que ela conceberia. Maria, ouvindo isso, correu visitar Isabel. Uma semana. Não é? Uma semana. Então, Jesus não tinha nem uma semana. Pois é, Jesus estava recém-gerado. Um embriãozinho e um feto jamais desenvolvido. Não é? E o feto, que era já o maior, nessa altura aí, ele tinha várias vezes a idade de Jesus. Vamos supor que Jesus tinha uma semana e já tem 6 meses. Não é? Foi ele que estabeleceu. Ou seja, havia uma autoridade maior ali diante dele. Não é? Não foi Jesus que estabeleceu. Então, o que eu levei a raciocinar disso aqui? Vocês lembram? Naquele momento, Isabel ficou possuída do Espírito Santo, ficou cheia do Espírito, e o verbo lá é que fala que o Espírito, ela ficou revestida, certo? E aí ela profetizou. Qual foi a profecia? De Isabel, naquele momento? Exclamou com grande voz, disse: bendita és tu das mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E o que mais? Aqui. E de onde me provém isso a mim, que vem visitar-me, a mãe do meu Senhor? A mãe do meu Senhor, isso é uma profecia. Ela não sabia que Maria estava grávida, porque não tinha correio e tal, mas ela foi visitar para levar a notícia. Ela vinha de lá ainda, Isabel já falou de cá, antes da notícia se encontrar realmente. Não é? Então, quem profetizou na realidade ali, gente, foi o Espírito Santo. Para que essa ênfase que ele seria cheio do Espírito já do ventre materno? Entendeu? Então, quem reconheceu a presença do ente santo, não fala que seria o ente santo que há de nascer? De João Batista não fala que ele é ente santo. Fala que era profeta, que era revestido do Espírito Santo. Não é? E de Jesus falava: o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Está vendo? Então, João Batista já era profeta. O que caracteriza um profeta? Está ungido para falar da parte de Deus. Entendeu? Isabel não era profetisa, não era sacerdotisa, era uma pessoa simples, normal, comum, assim como Maria era. Não é isso? Então, como João Batista não ia ficar lá de gente, então Isabel falou. Porque enquanto o filho está ligado à mulher, ele não era, faz parte como se fosse o mesmo organismo só. Entendeu? Então, é uma dedução minha, viu, gente? A Bíblia não explica isso, mas as coisas de Deus muitas vezes têm certas lógicas, não é? Então, vamos seguindo. João Batista reagiu à aproximação de João Batista, de Jesus, desculpem, certo? E qual era a diferença entre os dois? João Batista era, que Jesus depois define ele como sendo o quê? Nascido de carne. Nascido de mulher. E Jesus era o quê? Nascido do Espírito. Do Espírito. Muito bem. Então, a diferença entre os dois é que Jesus tinha natureza divina, embora ele tinha também a natureza